Olá, sou o professor João Arantes. Nessa videoaula a gente vai dar continuidade ao nosso curso de TDAH e TEA. Vamos falar sobre intervenções. Nesse caso a gente vai falar um tipo de intervenção que é uma intervenção educacional, que é o TEACH. Então o que é esse TEACH, né? Bom, primeiro é uma sigla, né? Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children. Né? Essa abreviação TEACH, né? Que faz um trocadilho com teach de ensinar, né? Então, uma abordagem para ensinar pessoas com TEA, promovendo independência e compreensão do ambiente. Tem algumas características, que é uma estrutura física, ou seja, tem um ambiente organizado e previsível, né, com áreas definidas para cada atividade. Tem um sistema de trabalho, ou seja, atividades são apresentadas de forma clara e sequencial, permitindo que a pessoa saiba o que fazer, por quanto tempo e qual o objetivo. Tem uma sequência visual de imagens que mostra passo a passo a atividade ou rotina. Tem um suporte visual, como cartazes, etiquetas, placas, para facilitar a compreensão, né? Rotinas previsíveis, ou seja, a gente tenta reduzir a ansiedade por meio de consistência nas atividades e ambientes. Independência e autonomia. São estratégias que ajudam a pessoa a trabalhar e resolver tarefas com o mínimo de ajuda. Adaptação individualizada, que o plano de ensino é ajustado às necessidades e às habilidades do aluno. Então, assim, está meio difícil entender dessa forma. Vamos ver por meio do exemplo, né? Então, uma situação que a gente quer ensinar higiene pessoal para uma criança autista, né? Então, qual é o objetivo? Ensinar a criança a lavar as mãos de uma forma independente. Como é que a gente aplica o TEACH? Primeiro, ambiente estruturado. Você cria ali um espaço fixo, por exemplo, uma pia ali da sua casa, né? Para a lavagem das mãos, com os materiais sempre organizados no mesmo lugar. Está lá o sabonete, está lá a toalha, está lá a pia, tudo bonitinho, né? Suporte visual. Na parede ali, você fixa um passo a passo visual. Meio parecido com esse aqui. Esse aqui não está muito bem feito, foi gerado por inteligência artificial, mas a gente poderia imaginar essas etapas, esse passo a passo, assim, com a primeira figura mostrando a abertura da torneira, a segunda molhando as mãos, a terceira figurinha seria a aplicação do sabonete, né, do sabão, a quarta figurinha esfregando as mãos, a quinta figurinha enxaguando, a sexta figurinha fechando a torneira e a sétima a secagem da mão. Então teriam esse quadro aqui com esse suporte visual. Bom, a rotina tinha que ser previsível, ou seja, a atividade sempre acontece nos mesmos horários, antes das refeições ou depois de ir ao banheiro, né? E tem um reforço positivo. Cada vez que a criança completa os 7 passos ali, ela recebe um elogio ou um reforço, por exemplo, um adesivo, ou dá um tempo para ela brincar com um brinquedo favorito, né? E o trabalho individualizado, ou seja, se for necessário, a criança ela recebe uma ajuda física inicial. Por exemplo, o adulto guiando a mão da criança para abrir a torneira, né? E esse auxílio a gente vai reduzindo gradualmente. Vamos ver um segundo exemplo? O ensino matemático, matemática básica para uma criança com TEA, né? Então, por exemplo, se na soma simples, né? 2 mais 3, 5 mais 4, uma coisa assim. Então, como é que a gente aplica o TEACH? Primeiro, novamente, ambiente estruturado. Esse ambiente vai ser diferente, né? Desse aí vai ser uma mesa, talvez, organizada, né? Que você tem os materiais sempre no mesmo lugar. Então, tem os números recortados, esses objetos manipuláveis que podem ser blocos ou tampinhas, né? E um quadro de apoio. Suporte visual. Então, nesse quadro aqui, teria um quadro com velcro para você ir fixando os números e os sinais matemáticos, né? Então, exemplo. De um lado, você vai, a criança cola o número 2, né? E bota duas tampinhas embaixo. Do outro lado, cola o número 3 e três tampinhas embaixo. E no meio, coloca o sinal mais e depois o sinal igual, para o espaço para a resposta, né? Então a rotina é previsível. Sempre começa a atividade com um breve ritual. Por exemplo, você mostra para a criança a palavra matemática, explica a tarefa com gestos e palavras simples, né? E usa um reforço positivo também. Quando a criança acerta uma soma, ela recebe um reforço positivo, pode ser um elogio, pode ser um adesivo, pode ser um tempo para um brinquedo favorito, né? E o trabalho individualizado, ou seja, se a criança precisar, ela pode começar com uma ajuda. O professor, ou então o terapeuta aqui mostrando como contar os objetos, e aos poucos ele vai reduzindo aqui a assistência, tá bom? Bom,
Então a gente falou um pouquinho do primeiro tipo de intervenção, que é uma intervenção educacional, que é o TEACH, né? E a seguir, nas próximas aulas, a gente vai ver outros tipos aqui de intervenções, tá bom? É isso aí.